Olá, 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 pessoas lindas! Hoje nós vamos falar sobre o Plano Nacional para a Educação e eu vou vincular o tema à produção de redação. A produção da discursiva, o Plano Nacional para a Educação como um repertório para a sua discursiva, para que você arrase no seu texto. E o pessoal já está aqui entrando, devagar, mas está entrando. Ó, Célia, help também, já aqui. E aí, meus amores? Boa noite para vocês. Tá meio estranho aqui o compartilhamento no WhatsApp, mas já começo. Me contem as boas, as novidades. Professor Patrocínio ainda dodói. Ainda dodói. Várias pessoas com uma virose danada. Uma virose danada. Vocês, alguém aí tá com virose também? Indiquem pra mim. Alguém dodói também? Porque eu fiquei dodói durante umas 2 semanas. Tô aqui só olhando o WhatsApp, tá, gente? Eu fiquei dodói umas 2 semanas. Eu estou melhor, mas o professor Patrocínio ainda tá um pouquinho debilitado. Vocês sabem que o professor Patrocínio, ele é servidor público, não é? Ele é da Federal. Nem foi para o trabalho esses 2 dias. E Carlos faltar trabalho é bem difícil. Mas vai melhorar. Acho que amanhã ele já estará um pouco melhor. E próxima semana ele que vai dar esta aula sobre o Plano Nacional, tá? É ele que vai dar essa aula sobre o Plano Nacional de Educação, com a qualificação devida. Eu vou falar hoje sobre o PNE enquanto repertório, tá? O PNE enquanto repertório. Mandei 2 vezes para uma aqui. Celivalda entrando. Muito bem, gente, muito bem. Dúvidas se vocês souberam que o Plano Nacional foi finalmente liberado. Era para ter sido liberado ano passado, porque é de 10 em 10 anos, não é? O Plano Nacional, ele é uma proposta para renovação a cada 10 anos. Meu amor, boa noite. A cada 10 anos. Mas devido a toda a questão relacionada também à pandemia e aos trabalhos na Câmara, esse plano acabou sendo atrasado um pouco. Era para ter saído, inclusive, em junho. A divulgação inicial era que o Plano Nacional para a Educação no Brasil seria publicado, seria liberado, não é? Já em junho. E retardaram um pouquinho, colocaram agora no final do ano. A partir de agora, portanto, o PNE se torna um conteúdo que voltará a ser cobrado com as suas devidas atualizações. Então, você precisa se atualizar em relação ao Plano Nacional da Educação. Algo importante, segunda-feira, dia 22 de dezembro, às 20 horas, quem estará dando uma aula completa, anota na agenda, é uma aula completa, será o professor Patrocínio. O professor Patrocínio, ele que é da área de direito, vai falar muito melhor do que eu. Hoje eu vou tratar do Plano Nacional para a Educação sob a perspectiva de ser um repertório, tá? E não sob a perspectiva jurídica de fato. Vai ser sob o referencial de repertório para a nossa discursiva, de como utilizar, de quais são os temas que podem ser ali relacionados. Quem aqui sabe o que é o Plano Nacional para a Educação? Quem aqui sabe o que é o Plano Nacional para a Educação? Coloca no chat que eu quero saber.
Quem aqui já está ciente do que é o PNE? Nós sabemos que este ano, durante esse ano de 2025, foi instituído o Sistema Nacional da Educação. O Sistema Nacional da Educação, que é uma espécie de SUS da educação. Não tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde? O CNE, que é o Sistema Nacional de Educação, vai funcionar como o SUS, integrando informações, coletando dados e dados que são norteados justamente pelo PNE. A Lara indicando, são metas de 10 anos para a educação nacional, são metas a serem alcançadas, por isso que é o Plano Nacional da Educação. Ele está relacionado, gente, portanto, ao planejamento da política educacional no Brasil. E aí eu pergunto, quais são os entes? Oi, Simone! Quais são os entes, quais são os agentes, os elementos que estão envolvidos no processo da educação? Quem é que está envolvido? Quem diretamente está envolvido no processo de educação? Indica para mim. Coloca aí para mim que eu quero saber se vocês estão com essa informação na pontinha da língua. Quem é? Quais são os entes envolvidos? Quem é que vai ser impactado? Quem é mais impactado pelo processo educacional? Quais são os interessados? Coloquem aqui. Eu não vou fazer todos sozinha essa live não, tá? Vocês vão fazer comigo. Vocês vão fazer comigo. Anotem aí para mim, por favor. Quais são os agentes, estudantes e professores? Mas numa instituição, é somente o estudante e o professor? Não, nós temos outros profissionais envolvidos. Nós temos o profissional de suporte, nós temos o profissional de coordenação. Então, o Plano Nacional para a Educação é um plano que não visa somente a melhoria do trabalho e das condições na escola, no processo educacional, somente dos estudantes e professores, mas da escola enquanto comunidade. A escola, que é um ambiente de interesse coletivo. Então, a gente vai analisar aqui alguns pontos relevantes. A comunidade escolar, perfeito. Alguns pontos importantes, eu acho que eu mandei para todos os grupos. Mandei. Alguns pontos importantes a serem observados. Nós temos... Eu vou ler aqui, tá, gente? Vou dividir minha atenção entre vocês e a tela do computador. O Plano Nacional para a Educação, ele está previsto na Constituição Federal e regulamentado pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira, da Educação Nacional, que é justamente a LDB. O plano ele vai definir resultados que o país pretende alcançar nos próximos 10 anos. Então, são metas, são objetivos, são resultados que nós tecemos agora, visando justamente a melhoria. E algumas ações, elas já estão sendo tomadas. Eles tiveram que correr contra o tempo, porque várias ações que eles projetaram no Plano Nacional da Educação de 2014 não foram devidamente, várias metas não foram atingidas. Então, para 2026, por exemplo, nós temos uma ampliação do número de escolas de tempo integral. Gente, a escola de tempo integral no Brasil vai ser de uma potência incrível. Eu lembro de uma postagem que eu coloquei aqui, uma postagem, nossa, bastante polêmica, inclusive, porque eu tive manifestações até violentas algumas, indicando que era um absurdo. Qual foi a postagem? A postagem falava sobre a ampliação da escola de tempo integral para 7 horas. Algumas instituições têm uma jornada de 9 horas. Mas vários comentários indicando 7 horas, o professor vai ficar 7 horas numa jornada exaustiva. Lógico que a ampliação de
de carga horária para a escola de educação integral pressupõe também a contratação de novos professores. Então, esta ampliação, essa extensão de carga horária para 7 horas no país é uma extensão que sim vai movimentar este setor. E é por isso, gente, não é por outra razão, é por isso que nós estamos vendo tantos editais sendo abertos, porque em 2026 a escola em tempo integral se torna aí uma realidade no país, tá? Então é uma das metas essa ampliação de tempo. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Indiquem aí para mim se vocês sabiam desta informação. Sandy, Ivane, Ivana, Moni, que é Monielle, eu acho que é Monielle, Jéssica, olha aqui quem está ao vivo, ó, Celivalda indicando. O objetivo do PNE é garantir que os avanços, tá, da educação básica e superior no país sejam planejados. E aí muita gente acha que o PNE é só para a educação básica. Não, gente, não é. É para todo o processo de educação no Brasil. É para a educação básica e também para a educação superior. Então, quais são essas metas? A gente precisa entender quais são essas metas, pelo menos as principais, porque se um concurso nos apresenta determinadas temáticas que podem ser relacionadas ao PNE, a gente já tem essa informação na ponta da língua. Então, primeiro, o conceito do que é o PNE. Segundo, a previsão do PNE aí na Constituição e na LDB. O planejamento não somente para a educação básica, mas para a educação superior. Lu, sua linda, não tô com o ombro só hoje não, Lu, ó. Tô cobertinha. Desculpa, gente. Então, você tem articulações, acompanhamento com base em compromissos pactuados em âmbito federativo. E este PNE não vai ser aula. Hoje não é aula, não. Hoje é live. Então não tem projeção. Quando é aula mesmo, eu nunca faço pelo Instagram. Quando é aula mesmo. Hoje é só para garantir que vocês tenham esse contato com conteúdo de qualidade, já que o professor patrocínio está dodói. Tá certo? Mas não é porque não é aula que significa dizer que não é importante. É importante, só que é uma live mais aberta, uma live também para captação de novas corujas, porque é importante também a captação de novas corujas. Por falar nisso, você que está me assistindo e ainda não segue o perfil, trata de seguir. Outra coisa também importante, já mandou um coração? Se você assistir a esta live depois da gravação, a live gravada, não esquece de deixar um coraçãozinho e neste momento mandar um comentário. Quando você chegar a este momento, você manda um comentário, tá certo? Bom, voltemos. Esse PNE, ele é, eu acho que muito importante, todos, né? Mas esse é muito importante por causa das metas da Agenda 2030 da ONU, da ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o quarto objetivo da ODS é justamente ligado à educação. Então, ali tem algumas metas que norteiam o compromisso dos países signatários. O Brasil é um dos países signatários. E a gente não está nem perto. Nós não estamos nem perto. Em 2024, alguns resultados, e talvez, porque nós não estamos na cúpula do poder, talvez o PNE não foi publicado em 2024 por causa de alguns resultados que foram coletados a partir das avaliações nacionais e internacionais. Resultados frustrantes para a educação brasileira, frustrantes para o PNE projetado em 2014, frustrantes para a Agenda 2030 da ONU. Então, agora, este PNE, frente aos dados que foram coletados, ele já pensa em
metas diferenciadas para serem atingidas ali em 10 anos. Eu não sei se a contagem dele vai ser para... Eu tô que ver isso. Se a contagem dele vai considerar 2024 ou 2025, não é? Tenho que verificar. Porque se considerar 2025, vai ser ali 2035. Tô ruim, né? 2035. Depois da Agenda 2030 da ONU. Bom, sigamos. O primeiro Plano Nacional de Educação entrou em vigor, aqui um pouquinho de história, essa construção é importante, porque o primeiro PNE entrou em vigor em 2001, ano de nascimento de minha filha mais velha. Então, o PNE o primeiro tem 24 anos e foi por meio da Lei 10.172. Teve validade aí até 2011. Prozinha, eu preciso, quando há uma questão discursiva, eu preciso colocar o número da lei? Não. Você precisa entender a lei. Você precisa dar nome. Oi, Anderson. Você precisa dar nome a esta lei. Então, quando você citar o PNE, você, inclusive, deixa eu realçar, você não vai poder citar PNE com somente a sigla. A primeira vez que você apresentar o PNE, você tem que falar sobre o Plano Nacional para a Educação Brasileira, entre parênteses, PNE. PNE, porque trata-se de uma sigla. Então, a primeira vez que você cita o termo, você não pode fazer referência apenas com a sigla, tá? Se você apresentar o número da lei, lindo. Mas se você não apresentar, você não vai ter comprometimento se a sua organização argumentativa for uma organização adequada, ok? Mas é lógico, fica sofisticado o seu texto quando você sabe ali o número da lei. O segundo plano, o primeiro foi de 2001, e o segundo plano foi instituído pela lei número 13.005 de 2014. E está em vigor desde 2014, portanto. A legislação previa sua conclusão em junho de 2024, mas o Congresso Nacional prorrogou a sua vigência até agora, até o dia 31 de dezembro de 2025, conforme a Lei 14.934 de 2024, ok? Tudo é muito feito com base em lei, gente. Com base em lei. Ambos os planos, portanto, nós temos 2 planos nacionais para a educação. Nós temos... a gente pode entender que nós temos aí, fruto do PNE de 2001, uma geração que cumpriu a educação básica e está finalizando a educação superior já com essas diretrizes apresentadas, já vivenciando o PNE. Minha filha, como eu indiquei para vocês, tem 24 anos, o primeiro PNE é 24 anos, então ela já começa a sentir os impactos de uma política educacional, ela sentiu, não é? É a primeira geração que sentiu de forma mais completa os impactos do Plano Nacional para a Educação Brasileira, ok? Ambos os planos foram resultado de intenso processo de debate legislativo e participação da sociedade civil. Então, eu acho que é muito importante quando a sociedade tem se pronunciado mais ativamente. A sociedade ela tem se demarcado de modo mais político. Eu digo que a sociedade está mais politizada, apesar de toda a polarização. Nós estamos debatendo mais, nós estamos apresentando mais intensamente os nossos desejos, os nossos anseios, tá? E eu espero que nós consigamos nos fortalecer cada vez mais nesse sentido.
Nós temos esses planos que funcionaram como importantes referências para a formulação de políticas públicas em todo o país. Então, nós temos o PNE de 2001 e, se eu não me engano, a lei de cotas, ela é uma lei de 2003. Deixa eu só verificar, porque a lei de cotas também é derivada do que o Plano Nacional instituiu como metas, tá? Lei de cotas, quando iniciou. Faculdade. Em 2012, reservando 50%, olha só, não foi nem 2003. 2012, a atualização foi 2023, porque também é de 10 anos, tá? Então, nós temos a lei de cotas em 2012, um ano depois do finalzinho ali do PNE de 2001, que finaliza em 2011, aí nós tivemos em 2012 a lei de cotas. A lei de cotas, ela foi renovada, porque é uma lei de 10 em 10 anos também, institui uma obrigatoriedade a cada 10 anos, terminamos ali em 2023 e foi renovada, porque as metas ainda não foram amplamente alcançadas. Só que Santa Catarina acha que foi e proibiu. Vocês souberam que Santa Catarina suspendeu as cotas raciais nas universidades, permaneceu com cotas sociais, porque Santa Catarina disse que já atingiu a meta que foi estipulada, tá? Vamos aqui seguir. O que mudou no PNE, tá? O que foi que fez a alteração, quais foram as alterações vistas no PNE? Os números que são percebidos no plano, tá? Uma estrutura robusta com 18 objetivos. Então, segue mais ou menos a mesma estrutura que nós vemos na Agenda 2030 da ONU. Porque também é uma agenda. É uma agenda de metas a serem atingidas, de metas a serem alcançadas. Então, no PNE, no Plano Nacional para a Educação Brasileira, nós temos quantos objetivos? Vocês escutaram eu falar quantos objetivos? Indiquem aí, por favor, quantos objetivos nós temos no PNE de agora? Acho que eu vou abrir. Beber assim. Quantos objetivos? Quantos objetivos? Indica pra mim aqui. Eu mesma vou indicar, gente. Vocês não escutaram, vocês não estão prestando atenção na aula. 18, Simone. 18, muito bem. São 18 objetivos que foram desdobrados em 58 metas. Gente, isso é muito interessante de você ter na ponta da língua, tá? Então, você coloca... Anote aí, se você não está com caderno e caneta, providencia, mas anota que o PNE tem 18 objetivos que foram desdobrados em 58 metas, e tem mais. Para você atingir metas, você tem que cumprir estratégias. Nós temos 252 estratégias concebidas como políticas, programas e ações prioritárias para assegurar a realização dos objetivos propostos. Por que a gente precisa entender este viés? Vocês sabem, em administração, nós temos algumas terminologias que eu acho incríveis para internalizarmos e colocarmos em prática na nossa redação, tá? Então, uma das terminologias mais interessantes, um dos conceitos mais interessantes da administração que a gente pode apresentar em todo e qualquer tema relacionado, seja para concurso, seja para vestibular, é a terminologia sobre... como é mesmo? Sobre planos, tá? Nós temos sobre planejamento. Nós temos 3 níveis de planejamento. Nós temos o planejamento operacional,
o planejamento tático e o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele vai formular estratégias que, ao serem implementadas, levarão à finalização, à concretização da ação. Vou colocar aqui na linguagem militar. Ai, Souza, 8.3 na redação da PNE? Sim, lógico, meu amor, não é mediana não, tá acima da média. Está acima da média. Média 7, 7,5. 8.3 é uma boa nota. 8.3 não é uma nota ruim, não, tá? Pensando em terminologia militar, o plano operacional é aquele plano do corpo a corpo, soldado com soldado. Soldado com soldado, tá? O plano tático é o capitão ali da guarnição e ele vai monitorar em campo se o soldado está executando bem a estratégia que foi apresentada pelos generais. Então, quando a gente pensa em planejamento estratégico, é aquela idealização. No filme de guerra, você vê os generais reunidos com um mapa e o general diz assim, olha, nós podemos atacar determinada região neste ângulo com essa quantidade de soldados, porque com essa quantidade de soldados e com a exploração aérea, enfim, você tem a idealização no planejamento estratégico. Quando pensamos no tático, nós temos a ida ao campo e a vistoria da execução. E o operacional é quem está lá na ponta, executando. Esses três planejamentos, eles precisam dialogar. Então, quando nós temos o PNE, quando nós verificamos o PNE, nós verificamos a organização do planejamento estratégico. O planejamento estratégico. O tático, ele é para se colocar na execução. Então, o tático é, por exemplo, eles pensam na organização de políticas, na organização de programas, na organização de ações prioritárias para assegurar a realização dos projetos propostos. O tático só vai funcionar se a legislação, se os legisladores se o legislativo e o executivo trabalharem em conjunto. Então, nós temos o PNE na esfera do estratégico, nós temos os legisladores na esfera do tático, que é dizer, olha, isso aqui tem que ser colocado em prática. O executivo tem que, a partir das organizações do legislativo, conceder, por exemplo, verba para que um determinado projeto, para que um determinado programa seja colocado em prática. Então, tem que haver este diálogo. E o operacional? Quem é que vai ficar com o operacional? Nós, do corpo da escola. Nós, professores, gestores, coordenadores, quem está no operacional, quem está lá na ponta. Então, o cuidado do PNE é pensar no planejamento estratégico, mas também indicar caminhos para que o tático dê certo, para que o operacional dê certo. Deu para entender direitinho? Faz sentido isso que eu apresentei para vocês? Entenderam a organização desse planejamento que o Plano Nacional para a Educação nos oferece? Coloca aí para mim que eu quero saber. Bom, voltando aqui, enquanto vocês escrevem para mim, voltando aqui, vamos recapitular. São 18 objetivos, 58 metas quantitativas e 252 estratégicas, que são concebidas como políticas públicas, programas e ações prioritárias. Por exemplo, o programa Pai de Meia.
O programa Pé de Meia é justamente uma medida para melhoria do processo de educação e para cumprimento de uma meta. O projeto Pé de Meia, o programa Pé de Meia é um programa do novo PNE? Não, é um programa que foi instituído no finalzinho do PNE antigo, mas que possivelmente vai ter continuidade. Porque ao ser implementado neste ano, ano passado eu acho, nós ainda não temos informação suficiente do impacto que o programa Pé de Meia, gerou na educação básica, tá? Então, nós temos a organização. Como é que esse novo PNE, ele está organizado? Ok. Para facilitar o trabalho, né, a execução do PNE, o que o MEC fez? Ele dividiu o plano em 8 eixos temáticos que cobrem toda a jornada educacional. Isso é muito legal, essa terminologia é muito legal, porque coaduna ali com a nossa percepção que a gente vê no curso da discursiva. Então, parênteses, você está fazendo discursiva em algum lugar? Você já encontrou o curso de seus sonhos para a discursiva? Pois é, o meu ABC tem. Um curso de discursiva que integra, inclusive, correção de redação, seguindo os parâmetros de bancas organizadoras para concurso público. A plataforma é incrível. Mais de 400 temas para você. Desses 400 temas, pelo menos 250 temas são ligados à educação, divididos em diversos eixos temáticos. O que é um eixo temático? Quando a gente pensa em eixo temático para a discursiva, nós estamos pensando ali, eixo temático cidadania, eixo temático desigualdade, eixo temático violência. Cada eixo temático tem subdivisão. O que o MEC fez em relação à execução do PNE? Dividiu o plano em 8 eixos temáticos. Aí a gente vai recapitular. Nós vamos recapitular. Nós temos 8 eixos temáticos, 18 objetivos, 58 metas e 252 estratégias. Olha esses números, gente. Começamos com, vou repetir, porque eu sei que nem todo mundo pegou e eu sei que nem todo mundo conseguiu pegar caneta e papel. Você ainda acha que esta live não é importante para você? Leva o celular, procura uma caneta e um papel e volta aqui para anotar. Como é que o MEC organizou o plano? Dividiu o plano em 8 eixos temáticos, 18 objetivos, 58 metas e 252 estratégias. Falando sério para vocês, eu tô gostando tanto de fazer essa live. Que eu já pensei aqui, eu vou fazer uma aula para destrinchar. Uma live, eu vou fazer uma live, eu acho que vai ser melhor uma live mesmo. Eu vou fazer uma live só para destrinchar quais são esses 8 eixos temáticos, quais são esses 18 objetivos, quais são essas 58 metas e quais são essas 252 estratégias. Tô a fim de fazer isso, gente, maluquice. Ave Maria, acho que eu vou fazer isso para amanhã. Vocês querem que eu faça isso para amanhã? Logo amanhã? Enquanto vocês vão me responder, eu vou ler aqui o comentário de Simone. O plano 26, estou tranquila e calma em relação a tudo que acontecer. Que venham os editais. Muito bem, muito bem. Então, eu tô achando que eu vou fazer, porque é muito gostosinho. É muito gostosinho. Edilene é super recente. É super recente. PNE acabou de sair do forno, gente. Acabou de sair do forno. Acabou de sair do forno. Então, eu vou fazer. Tô querendo mesmo fazer, que eu gosto desse tipo de trabalho para final de ano. Eu não tive redação de aluno da educação básica, né? Para corrigir. Aí, tô com saudade de ter trabalho. Ter trabalho. Mari, você já está no plano 26 do meu ABC. O plano 26 é o plano de preparação continuada, gente. É a assinatura ilimitada. Você tem acesso a absolutamente tudo que eu oferecer
para a educação. E além das disciplinas gerais, você pode incluir a sua disciplina específica. E ainda tem correção de redação. Pois é. Pois é. Ah, sim, aí tem que reformular. Tem que reformular, tem que estudar realmente o Plano Nacional. Eu acho que vai valer muito a pena ter essa perspectiva a partir do professor patrocínio, que é a perspectiva mais da legislação, e a perspectiva da professora Rose, que é uma perspectiva mais do mão na massa, do debate, da apresentação. O Plano 26 tem validade de 1 ano, termina no dia 31 de dezembro de 2026, para quem pegar agora. Para quem pegar, por exemplo, em março, não vai ter validade de 1 ano. Vai finalizar, todo mundo que pegar o Plano 26 finaliza no mesmo período. Quando? Dia 31 de dezembro de 2026. Tá certo? Então, qual é o objetivo geral do PNE? Mais que acesso à educação, o foco é qualidade com a equidade e valorização da diversidade. Só que a gente tem um ponto muito dramático, que é esta aprovação compulsória, que é esta aprovação automática. Eu acho que não tá colando isso de qualidade, não, tá? Com a aprovação automática, os meninos, a gente sabe que os meninos trabalham na base da nota. Quanto é que eu vou tirar? A aprovação automática é um problema grave, é um problema sério. Eu não lembro em qual foi a cidade, mas eu estava lendo uma notícia sobre uma professora uma mãe que denunciou a escola, porque no boletim, é daquelas mães que acompanham os seus filhos e que conhecem os seus filhos. No boletim, no sistema, lá no boletim do aluno, a primeira unidade, o aluno seria reprovado por média. Ele não tinha alcançado a média. E aí, quando no final do ano, ela foi dar uma olhadinha, agora no final do ano, viu que a primeira nota dele tinha saído de 3,5 ou 4,2, não lembro, para 6. E que esta mudança garantiu uma aprovação automática. Então, ela foi requisitar uma explicação por parte da secretaria. E a gente sabe muito bem qual o tipo de pressão lá na ponta, não é? Do operacional, lembram? Operacional, tático, estratégico. Nós sabemos quais são as pressões vivenciadas pelo professor, pelo gestor, em apresentar resultados. E nesta ponta está o professor, que sofre, que se angustia, entende? Então, nós precisamos realmente reconhecer, verificar até que ponto não é a questão do acesso que eles estão hoje prestigiando, alguma coisa precisa realmente ser alterada. Então, para que essa alteração aconteça, essas 252 estratégias, elas precisam funcionar, e não podem ser estratégias somente para mascarar com dados, não é? A gente vive pressão tanto da gestão quanto da família, é verdade. Professores, municípios têm 1 ano para elaborar o seu PNE. Essa informação, Mari, já é uma informação mais da legislação. O professor patrocínio, ele vai conseguir te explicar um pouquinho melhor. Aí são pormenores que eu não vou conseguir explicar nesse momento, tá? Bom, sigamos. Os eixos temáticos, gente. Os eixos temáticos. São 8 eixos temáticos ligados à educação infantil. Então, você que é professor pedagogo, que é o professor da educação infantil, você precisa entender quais são as metas e estratégias ligadas ao eixo temático educação infantil. Você precisa. Deixa eu ver se no meu material eu coloquei. Aqui, tem aqui. Tem a questão do mais geral. Dos 18, né? Tem a questão dos objetivos, né? Vamos lá.
Educação infantil. Quem é da educação infantil, como eu estava indicando, precisa saber quais são as metas, tá? Quais são os objetivos, quais são as metas e entender algumas estratégias, porque você é da educação infantil. Professor, pedagogo, precisa colocar isso na cabeça, tá? Então, quem é de pedagogia, levanta a mão aqui. Quem é de pedagogia? Levanta a mão aí, indica pra mim quem é de pedagogia, porque você que é de pedagogia, você vai ter um compromisso comigo. Oi, Dri! Você vai ter um compromisso comigo. Amanhã, ó o professor Patrocínio tossindo, vocês estão escutando? Professor Patrocínio espirrando, gente, a coisa mais escandalosa. Na época da pandemia, ele espirra assim. Meu Deus! Dá uma vergonha. Vocês estão ouvindo? Ok, muita gente de pedagogia, olha só. Mas Help, você é de pedagogia e de história, né, Help? É das duas, né? Muita gente de pedagogia. Então, quem é de pedagogia vai ter o seguinte compromisso. Nós temos 2 eixos temáticos que são para vocês. O primeiro eixo temático, que é a educação infantil, e o segundo eixo temático, que é a alfabetização. Então, você vai precisar reconhecer quais são as metas e quais são os objetivos. A Adri é de pedagogia e letras. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar o caderninho PNE de vocês. Vocês vão anotar no manuscrito mesmo. Vocês vão fazer, olha, no manuscrito, identificar eixo temático, procurar. Eu vou verificar se eu mando para vocês o PNE completo. Vou pedir para a Stephanie mandar. Vou mandar logo agora, porque aí eu não esqueço. Vocês irão procurar reconhecer no PNE quais são as metas da educação infantil da alfabetização, quais são os objetivos primeiro, quais são as metas e vão organizar as estratégias relacionadas à educação infantil e à alfabetização. Por quê? Porque é necessário que vocês coloquem isso na cabecinha para que, no momento em que uma proposta temática puder ser vinculada, enquanto repertório, não é, ao nosso PNE, delícia! Vocês vão arrasar! Então, vou mandar aqui para Stephanie. Stephanie, minha gata, amanhã, você vai escutar hoje esse áudio, mas amanhã você manda para... coloca na plataforma. Eu vou colocar na plataforma, gente, no campo do material gratuito. Então, todo mundo que tiver o link da plataforma vai conseguir visualizar essa pasta aberta, ok? Vou deixar lá. Coloca lá no campo de material gratuito uma aulinha chamada PNE. Aí você vai pôr justamente o link desta live e vai pôr o arquivo do PNE e o arquivo que a gente organizou hoje, tá bom? Amanhã, tá? Beijo. Amanhã também trabalha de casa, eu esqueci de falar isso pra você mais cedo. Fica de casa me assessorando, tá bom? Ok, primeiro eixo temático, educação infantil. Segundo eixo temático, alfabetização. Esses são exclusivos ali para o professor pedagogo. O terceiro eixo temático trata do ensino fundamental e do ensino médio. Esse aí já entra parte do professor especialista, porque a gente precisa entender do fundamental e do ensino médio por causa de nosso trabalho também com a prefeitura. O quarto, educação integral. Gente, nós vamos começar a ter muitas questões ligadas, questões objetivas mesmo, ligadas à educação integral. Por qual motivo? Porque a educação integral foi implementada com mais força agora e será intensificada nos próximos anos. A partir de 2026, nós temos na Bahia, se eu não me engano, foram 86 escolas, novas escolas. Eita vida de crente difícil. Isso é Stephanie dizendo que chegou em casa agora. Saiu do curso 6 horas e chegou em casa agora, tadinha. Se eu não me engano, eu vou pesquisar aqui, tá?
quantas novas escolas de educação integral só na Bahia? Quantas novas escolas serão entregues na Bahia? O governo da Bahia está expandindo ativamente as escolas de educação integral, com marcos com 50 novas unidades entregues, eu tô nada hoje, né? Entregues até meados de 2024 e mais entregas em 2025, visando um total de 311 unidades em 2025, cobrindo 267 municípios. Mas eu quero ver uma notícia, porque quem me deu isso foi a inteligência artificial. Tá correta mesmo. Está correta essa informação. Várias modernizadas e ajustadas. Mas a gente tem muitas. Tem município no interior que já aderiu. Deixa eu me ver. A educação integral, não é, Joseli? Aqui em Bonfim de Feira, distrito de Feira, iniciou a construção do anexo. Muitas escolas de educação integral, porque é uma das propostas, das apostas mais intensas para a educação, a melhoria da educação. Gente, minha filha, vocês sabem que eu tenho uma filha menor de idade, não é? Foi levada pelo pai sem minha autorização para morar na Itália. Ela mora na Itália. O único ponto positivo é que ela tem acesso a uma educação de excelente qualidade, educação integral. A menina sai de casa às 7h30 da manhã e ela retorna às 16 horas. Às 16 horas. Ela tem disciplinas do tipo, ela tem a disciplina política, ela tem a disciplina pedagogia, ela tem a disciplina de latim, porque a área dela é uma área ali de ciências humanas. Acho incrível o processo de educação. Então, a gente aqui no Brasil, a gente está indo por esse viés, tá? Keila, aqui no meu município também vai iniciar uma construção de escola entre Rios, Bahia. Ai, tem muita gente de fora, né, aqui. Aqui em Urandi já é integral desde o ano passado. Olha, você é de Jurandi, Jurandi. Você é de Urandi, Lu. Eu vou verificar onde é que fica. Vou verificar onde fica, para ver o quanto de distância você está de mim. Isso está mais pro norte, mais pro sul, mais pro oeste. Então, primeiro eixo temático, educação infantil. Segundo eixo temático, alfabetização. Terceiro eixo temático, ensino fundamental e médio. Você me falou da última vez que a última cidade faz divisa ali com Minas, né? Gente, saiu o ranking de melhores salários para professores. Minas Gerais não entrou nem no ranking de melhores salários para professores de 40 horas. Aqui em Esplanada já tem. Inclusive, eu fui convocada a REDA, mas não pude assumir. Mas ainda não tem escola integral. Deixa eu ver. Tá construindo, mas ainda não tem. Não foi, Keila, que você falou? Vai iniciar a construção. A proposta é ter uma escola integral em cada município, né? Eu acho que é um alinhamento importante. Identificando quantidade de habitantes, enfim. Então, esse quarto eixo é um eixo que vai ser bastante explorado nos próximos editais. Eu acho que é importante nós termos isso também na ponta da língua. Diversidade e inclusão. Qual é o papel da escola? Qual é o papel da educação? Não é? Respeitar a diversidade e incluir. Sexto eixo temático, educação profissional e tecnológica. Inclusive, a SEC Bahia, o concurso de 2022, foi um concurso que, ali na parte de interdisciplinaridade, apresentou o eixo educação profissional e tecnológica. Ou seja, meu povo lindo, esse
esse eixo temático, com as metas que ele apresenta, com os objetivos que ele apresenta, pode ser um eixo temático requisitado para o concurso, para o edital da SEC Bahia, o próximo que a gente já vai ter ali em 2026, é algo que pode ser requisitado dentro da disciplina de interdisciplinar, de conhecimentos interdisciplinares. E vou dar uma pausa aqui para perguntar a você que está me assistindo o seguinte: você já me segue? Você já apertou aí o coraçãozinho para mandar um coraçãozinho para mim? Já? Quando essa live finalizar, eu preciso que vocês se dirijam até o perfil e curtam, e comentem, e compartilhem com seus grupos, amigos, familiares, o grupo de família. O grupo da família, olha que live massa. Mas, professora, na minha família só tem eu como professora, e daí? Você vai estar me ajudando? É meu presente de Natal. Vera acabou de entrar, mas eu não vi ninguém seguido. Significa dizer que todo mundo que tá aqui já me segue, né? É isso? Vou seguir. Vou recapitular os eixos temáticos: educação infantil, alfabetização, ensino fundamental e ensino médio, educação integral, diversidade e inclusão, educação profissional e tecnológica. O 7º eixo é educação superior e estrutura. E o 8º eixo é o funcionamento da educação básica. Este funcionamento da educação básica, eu acho que também é outro que precisa, tanto para pedagogos quanto para professores especialistas. Vocês precisam entender quais são as metas, quais são os objetivos, porque o objetivo vem antes, né? Quais são os objetivos, quais são as metas, e pensar nas estratégias, ok? Acho que é importante. O raio-x do novo PNE. Vamos aqui pensar na educação infantil. Quais são as metas da educação infantil? Eles dividiram primeiro por faixa etária. Indicou ali a creche de 0 a 3 anos, indicando que a meta é atender 60% das crianças, com foco na redução da desigualdade entre ricos e pobres. A diferença máxima de 10%, tá? Ou seja, você pode diminuir dessa meta ali 10%. Keila, tem um pequeno grupo de estudos com colega de profissão. Mando tudo para elas. Inclusive, acredito que todas já te seguem. Gosto de coruja assim. Assim que coruja voa. Minhas corujas são ótimas, gente. É incrível. Eu me sinto muito feliz com vocês. Vocês realmente me colocam nos ninhos de vocês. Eu acho massa. Então, quando se fala muito, né, sobre para que creche? Para que creche? As mães não querem tomar conta dos seus filhos. Gente, é uma questão de sobrevivência. Não tenha filhos. Eu vi esse comentário na postagem sobre educação, sobre a escola integral. Eu vou compartilhar essa postagem nos stories quando terminar. Mas, gente, são aberrações. Tem comentários que são muito ruins. Tem comentários que são muito ruins, que são muito problemáticos, na minha visão. Então, nós temos ali naquela postagem comentários do tipo: não quer ficar com seus filhos? Não tenha filhos. 7 horas... Teve uma que eu achei de uma possessividade. 7 horas longe de minha filha, eu não aguento. 5 horas já é demais. Gente, deixa seus filhos irem para o mundo, pelo amor de Deus. Melhor na escola do que na internet. Na rua, melhor na escola que na internet, né? Então, nós temos essa carência de fato, e a meta é atender 60% das crianças, com foco na redução da desigualdade entre ricos e pobres. A meta para pré-escola, isso aqui é educação infantil, mas só porque a Pro está contando para vocês essas metas, não significa dizer que você não vai anotar. Você precisa ler
o PNE. E você precisa pegar sua mãozinha, olha, e anotar, porque a gente tem esquecido de utilizar essa escrita manual. E na hora da redação, a gente fica com a mão dolorida, porque perdemos o hábito, tá? Então, vai estudar, estuda, fazendo anotações no manuscrito. Tenha seu caderninho. Voltemos a usar lápis e papel. Isso, eu senti que eu tinha parado de escrever manualmente, que eu estava muito focada na digitação, tá? E aí, desde o meio do ano que eu tenho tentado retornar a essa escrita manual. Nós temos a pré-escola, que é de 4 a 5 anos, e a meta é a universalização total. Veja que creche é o atendimento a no mínimo 60%, no mínimo não, a meta é atender 60% das crianças. Já na pré-escola, a meta é a universalização total. Toda criança de 4 a 5 anos deve estar na escola até o 3º ano de vigência do plano. Então, o plano ele vai entrar em vigência em 2026, tendo em vista que ele finaliza, o plano de 2024 finaliza agora no dia 31 de dezembro. No dia 1º de janeiro já vai entrar aí o novo plano, o PNE de 2025. Isso significa que se eles querem até o 3º ano de vigência do plano, nós temos 2026, 2027, 2028, 2029. Aí coincide com a agenda da ONU, a agenda 2030 da ONU. A meta é atingir isso antes de finalizar o objetivo ali da agenda 2030. Jane, a prof vai disponibilizar o PNE, fiz uma breve pesquisa aqui e não encontrei. Eu vou disponibilizar, Jane, na nossa plataforma. Está atrasada com crianças de 4 anos. Eita! Eu vou disponibilizar na nossa plataforma. Não sei se... Você já coruja, Jane? Você já faz parte do curso? Se não faz, corre, viu, mulher? Porque nós estamos com a campanha do Estica Black Friday, que vai até sexta-feira, com valores promocionais, ok? Depois o valor promocional ele vai ser retirado, né, do ar. Eu vou colocar este material lá Gleide fechou hoje, Gleide. Gleide é coruja. Entrou para o ninho. Eita, eita. Ai, que lindo. Que lindo. E vai, né, Mari? Em nome de Jesus. Olha só. Eu vou disponibilizar na área gratuita, mas também vou disponibilizar na aula que o professor Patrocínio vai dar na segunda-feira. O PNE, como ele é longo, o professor Patrocínio possivelmente vai trabalhar em 2 aulas, mas ele vai trabalhar sob a perspectiva... Ai, Jane, que delícia! É porque minha filha não enxerga, entendeu? O óculos que está perto de mim aqui é o óculos de sol. Já reconheci. Gleide eu reconheci rápido porque é a mesma foto no Instagram e no WhatsApp. Então bato... E também Gleide é um nome seu, né, Gleide? É muito particular, muito seu. E aí ele vai trabalhar em possivelmente 2 aulas, o plano, mas sob a perspectiva jurídica, e eu vou me organizar para trabalhar com vocês o PNE sob a perspectiva da discursiva, como um repertório, para a gente entrar em debate, para a gente entrar em discussão, identificar quais são as temáticas possíveis de serem apresentadas. Então, para a coordenação, principalmente, eu acredito que a específica de coordenação pode estar relacionada ao PNE, tá? Ok. A terceira meta
Não, a meta não, aqui é a estratégia, que é a estratégia relacionada à busca ativa. Então, estratégias fortes para encontrar as crianças fora da escola e ampliar a construção de unidades em áreas vulneráveis. Gente, isso aqui é muito importante. Tem uma ação do Estado. Eu acho o trabalho da nova secretária de Educação da Bahia um trabalho incrível. Eu acho. Ela tem uma comunicação não violenta, muito bacana, ela é muito simpática, pelo menos pelos vídeos, e dá a impressão de que ela vivencia de fato o processo de educação. E aí, em uma das entrevistas que ela apresentou, ela falou assim, que tem câmeras em várias escolas e que ela fica monitorando, né, as escolas, e teve uma determinada escola que pediu para abrir a escola, os alunos pediram para que a escola ficasse aberta no final de semana. Era uma escola de educação integral. Então tinha piscina, quadra, e ela disse que dá uma olhadinha no vídeo, né, na transmissão do vídeo de segurança da escola, e ela achou aquilo muito incrível. Os meninos usufruindo, os meninos e meninas usufruindo daquele espaço de escola, que precisa ser um espaço de acolhimento. Você precisa gostar de estar na escola. Você precisa gostar de estar na escola, porque a escola tem atividades que te acolhem. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu participei de ensaio de fanfarra. Nossa, eu ia para a escola pública de minha irmã, né, em que minha irmã estudava, e a gente ensaiava para a fanfarra. Aquilo para mim, gente, foi incrível para minha adolescência. Aquilo para minha adolescência foi incrível. A escola deixou de ser um espaço frio, né, de final de semana, passou a ser um lazer. Eu passei a querer estar naquele ambiente. A gente passa a querer cuidar mais daquele ambiente. Vocês sabem que eu vim tem até um vídeo que eu postei recentemente, eu vim da periferia. Eu estudei em escola municipal, estadual, e ia para era Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães, na Vasco da Gama. Então a gente fazia esse ensaio da fanfarra, a gente saiu para desfilar no 7 de setembro. Achei aquilo incrível. Imagina se aquele espaço tivesse o que hoje nós temos nas estruturas de escola em tempo integral. E recentemente o Estado liberou para algumas escolas a utilização da escola no final de semana também. E os comentários? Os comentários são muito engraçados. Quem é que vai tomar conta desses meninos? O professor vai ganhar para isso? O professor já está sobrecarregado? Lógico que não vai ser algo obrigatório, mas nós temos uma quantidade enorme de professores e professoras que desejam realizar um trabalho social, não de voluntário até, tá? Um trabalho, implementar nas escolas das quais eles fazem parte, implementar uma atividade extracurricular. É lógico, também sendo remunerado para isso. Fazendo somente pela paixão, não. Mas a maioria fazendo por paixão. Entende? Aí eu acho massa. Eu acho a proposta muito interessante. E isso mostra para nós uma estratégia que já está sendo implementada, que é dessa busca ativa para encontrar as crianças, para trazer essas crianças, esses jovens, esses adolescentes para dentro do espaço da escola numa perspectiva diferenciada. Não é? Aí eu acho incrível, acho massa. Então, a alfabetização. Quais são as metas? Quais são as metas para a alfabetização? Novo prazo, né? A alfabetização deve ocorrer até o final do segundo ano do fundamental, antecipando o ciclo anterior. Então, no ciclo anterior, vocês que estão estudando para concurso público, qual era o prazo final para a alfabetização ser concluída? Porque não era o segundo ano do fundamental. Então, isso aqui
tem determinados concursos que pegam pelo pormenor. Então, vocês podem encontrar uma questão que apresenta o ciclo anterior, acho que era o terceiro ano, né, do fundamental, o ciclo anterior, para identificar se vocês sabem informação do novo PNE, que é até o final do segundo ano. Quem souber qual era o prazo do ciclo anterior, coloca aqui no nosso chat, tá? Metas agressivas. Nós temos o objetivo, com a ideia do novo prazo. Nós temos algumas metas mais agressivas. Qual é a meta? Quando a gente fala sobre meta agressiva, é meta que é de visão, tá? Meta que é de um atrevimento. Qual é a meta mais atrevida, né? 80% das crianças alfabetizadas já nos primeiros 5 anos do plano. Então, você tem até o segundo ano, o Plano Nacional da Educação, era de até o terceiro ano, não foi, Ed? Do segundo agora, a partir de agora, 2025. No texto agora. Acho que talvez eles tenham apresentado o ideal, mas a meta... Vamos lá. Então, olha, eles querem que já nos primeiros 5 anos do plano, ou seja, até 2030, veja que as coisas estão bem casadinhas ali com a Agenda 2030 da ONU, porque teve uma anterior, teve uma observação anterior que finalizava até 2029. E aí, até 2030, eles querem que pelo menos 80% das crianças já estejam alfabetizadas neste prazo de até o final do segundo ano, tá? Chegando a 100% no final da década. Então, no final dos 10 anos do Plano Nacional para a Educação, eles têm esta pretensão de todas as crianças até o final do segundo ano do fundamental no Brasil já estejam alfabetizadas. Isso é de um impacto que a gente não tem noção na educação brasileira e na sociedade brasileira, tá? Nivelar por cima. O plano exige que os resultados de alfabetização entre crianças negras e brancas ou do norte e sul sejam praticamente iguais, por causa desta diferença racial e a diferença regional que é claramente percebida. É claramente percebida na nossa sociedade. Vamos aqui para o eixo qualidade e fluxo escolar, chamado aqui de idade certa. Só que eu fico desesperada, porque na teoria é lindo, né? Mas na prática a gente tem esse demônio da aprovação automática. Isso tem que sair. Isso tem que ir por terra, gente, porque, sinceramente, da forma como está, não existe, os meninos não, é ser humano, o ser humano gosta e precisa de limites, o ser humano é assim. Idade certa, combate a repetência e evasão. A meta é que 95% concluam o fundamental e 85% o médio na idade regular. Nem vou citar mais, porque eu já falei sobre qual é a minha decepção, né? Minha frustração em relação a isso. Aprendizagem. Garantir que pelo menos 70% dos alunos dos anos iniciais tenham aprendizado adequado. 70% no mínimo. Conectividade total.
internet de alta velocidade e uso pedagógico em 100% das escolas públicas até o decênio. Então, até o final do decênio, a pretensão é que todas as escolas no Brasil de ensino da rede pública, que todas elas tenham acesso à internet de alta qualidade e que todas elas possam ter projetos, programas que trabalhem com o uso pedagógico também de qualidade. Também de qualidade. Porque a internet, isso não é bondade, não. É porque acesso à internet, desde 2011, se tornou um direito humano. Está na Declaração dos Direitos Humanos, foi incluído o acesso à internet na lista de direitos universais. Então, a gente tem que garantir isso para as crianças, adolescentes e jovens no país. Mas na UFBA a internet é péssima. Porque a gente está falando sobre também educação superior, tá? Os alunos passam sem saber, exatamente. E que assim seja, né, Edilene? Vamos ó, torcer. Tempo integral. O eixo tempo integral pensa numa expansão maciça. Gente, isso vai demandar muitas e muitas vagas para professores. Muitas e muitas vagas. Levar o tempo de ensino integral no mínimo de 7 horas diárias para 55% das escolas públicas do país. Ou seja, a pretensão é que mais da metade das escolas no Brasil sejam escolas de tempo integral, com uma jornada diária de no mínimo 7 horas. No mínimo 7 horas. Aí os comentários, né? Eu vou compartilhar agora que eu tô com outro celular. Ai, gente, eu comprei um outro celular só para fazer, juro, só para quando eu estiver em live eu conseguir mexer no celular. Vou verificar aqui. Vou verificar aqui a postagem, porque cada comentário bizarro. Então, teve gente comentando assim, mas 7 horas, o aluno ficar na sala de aula, olhando o professor dando aula, não vai ser só isso, né, gente? Pelo amor de Deus, não vai ser só isso. Vai ser uma jornada de 7 horas, vai ter o momento do almoço do aluno, vai ter o momento de atividades extracurriculares. Por favor, não vai ser só sala de aula, não. Deixe-me ver. Como é que eu vou pegar? Encontrar visualização. Aí vou ter que olhar assim. Deixe-me ver. Vamos acreditar e cobrar. Vamos. Enquanto eu tô olhando aqui. É uma postagem só rapidinho, que vale muito a pena vocês observarem o tipo de comentário que foi feito nessa postagem, mostrando. E eu fiquei tão assustada. Com... Eu acho que é uma das postagens com maior número de comentários que eu tive e maior número de visualização também. Cadê você, menina? Cadê? Eu sei que eu tô perto. Ó, tô perto, mas tô longe, vou... Passei aqui, não achei, não.
lei de cotas. Passei, não achei, mas eu vou verificar. Concordo com a ampliação do tempo escolar, mas precisa de maior organização dos municípios e mais recurso didático e pedagógico. Lara, é isso exatamente que o PNE visa apresentar. É isso, regulamentar. Então, primeiro a gente lança, a gente precisa partir de algum ponto. Então, uma ação que mais apresenta que, de fato, algo vai ser realizado, que algo vai ser concretizado, é o que nós estamos vendo de movimento dos editais para professores no Brasil. Tem muitos editais. Nós nunca tivemos tanto edital para educação quanto nós estamos tendo hoje. O edital para a Secretaria de Educação do Estado da Bahia vai ser, eu digo para vocês, vai ser o maior edital que nós tivemos na história. Eu não quero menos. Olhe, eu já ia falar Rui Costa. Olhe, Jerônimo. Eu não espero menos do que 7.000 vagas para este edital da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. O máximo que nós já tivemos foi de 3.600 vagas. Nós precisamos de muitos professores, tá? Expansão maciça, né, das escolas de tempo integral, com essa ampliação de carga horária diária. Cobertura de alunos, atender no mínimo 40% de todos os estudantes da educação básica. Prioridade social, as vagas devem ir prioritariamente para alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, não é qualquer pessoa, tá? Eles vão apresentar uma seleção que priorizará esses alunos que estão alunos e alunas que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, a partir desta prioridade social é que as matrículas nas escolas de tempo integral, elas vão acontecer. Porque a gente sabe, não é elite da elite. Não estou falando sobre os ricos e super ricos. Não, esses vão continuar na escola particular. No entanto, nós temos ali uma classe média baixa, que vai retirar os seus filhos da escola pública, da escola particular e migrar para essas escolas recém-inauguradas. Isso vai acontecer principalmente nos interiores. Porque vão ser escolas enormes, vão ser escolas com estrutura muito melhor do que a estrutura de escolas particulares. Então, nós vamos ter esta migração. Uma coisa também importante de sinalizar é as regiões em que essas escolas serão implantadas, né? Nós vamos ter regiões mais carentes com escolas também de tempo integral. Escolas também que servirão para a comunidade, para as associações, entende? Então, nós vamos ter esse trabalho sendo feito, a escola sendo apresentada como um espaço de acolhimento. Vamos torcer. Lara, poderia ampliar a carga horária de inglês, educação física e cultura afro-indígena e teria outra disciplina de internet, conectividade e leitura e interpretação. Poderiam fazer isso e vão fazer, porque nós temos os itinerários aí, né? Que podem ser desenvolvidos de forma mais adequada. Eu já falei para vocês de uma professora incrível que nós temos aqui no meu ABC e que é uma super amiga, que é a professora Laísa Brandão. Laísa, ela trabalha com o Centro Juvenil,
que é o Centro de Iniciação Científica, que é apresentado ali pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Laísa é jovem. Laísa, é jovem, porque tem minha idade. Laísa tem a minha idade. E ela já foi nessa jornada de educação, ela já foi diretora, já foi vice-diretora, ela é professora de língua portuguesa de formação, mas trabalha com essa iniciação científica dos alunos e alunas. E os alunos escolhem fazer a disciplina dela. Escolhem, eles são apaixonados por ela. Eu nunca vi uma professora para vivenciar tanto a educação quanto Laísa. Então já há algumas atividades extracurriculares que os alunos fazem em um horário que não é o horário daquela aula tradicional, daquela aula do currículo mínimo. Então, nós temos aí atividades sendo feitas. O professor de música, o professor de educação física. Nós temos atividades que serão implementadas porque elas já acontecem, gente. Elas já acontecem, tá? Cobertura de alunos, já falei. Ok, aqui o eixo educação integral já foi apresentado. Vamos para o eixo inclusão e diversidade. Então, eles querem fazer essa universalização do acesso e o atendimento educacional especializado, que é o AEE, garantindo escolas inclusivas, tá? Garantindo escolas inclusivas. Nós tivemos uma mudança, o professor Patrocínio também vai trazer uma aula para vocês tratando da mudança que eles fizeram, do decreto que eles publicaram, inicialmente o decreto cheio de falhas, cheio de buraquinhos, igual a Chiquititas. Meu coração tem buraquinhos. E fui longe, né? Fui longe. Fui na época que Carla ainda era menina, criança. Nós temos aí a formação do professor AE, né? Que algumas pessoas têm me perguntado, professora, vai ter professor de AE para o edital da Secretaria de Educação do Estado da Bahia? Eu não sei. Eu não sei porque da vez passada não teve, mas a é um cargo que cresceu muito de 2022 para cá. Então, talvez haja, mas este cargo para quem tem a formação em pedagogia, que lastima muito o fato de, no estado, pedagogia ter somente ali a parte de coordenação, tá? Tem muita gente que fica entristecida porque não quer coordenação, não é de coordenação, é de sala de aula. Eu não sou de coordenação também, gente. Eu entendo totalmente quando o pedagogo diz, eu não vou fazer porque eu não sou de coordenação. É uma questão de perfil mesmo, porque eu não sou de coordenação. Ia matar os professores. Não ia ter condições, não. Primeiro, eu ia matar os professores. Eu fico com pena do coordenador. O cargo de coordenação é um cargo muito sofrido. Muito sofrido. Mas, enfim, cada um com sua cruz, né? O professor também tem um cargo muito sofrido em sala de aula. Bilinguismo para surdos. Alfabetização em Libras como primeira língua e português escrito como segunda língua. Eu acho que a gente nem tem nas escolas, não é? A questão de alfabetização em Libras. Olhar específico, metas concretas para ampliar creches e territórios quilombolas e áreas rurais, além de fortalecer a educação escolar indígena. No estado seria com a pós, eu não sei, Célia, porque não teve da vez passada, então eu não tenho nem parâmetro. Mas possivelmente, né, havendo, possivelmente será com a necessidade de pelo menos uma pós. Mas porque como eu não sou da área de direito, eu não sei o decreto, mas eu acho que li alguma coisa relacionada ao curso de formação, que é um curso que eles vão possibilitar que seja feito dentro do sistema.
Mas eu não sei se, não lembro, não sei, não é que eu não lembro, eu não sei se esta observação permaneceu na formulação do decreto, porque eles publicaram o decreto e eles tiveram que voltar atrás para fazer uma revisão do decreto. Eu não sei se este ponto foi alterado, mas o professor Patrocínio ele vai trazer esta aula para vocês, tá? Aqui do curso. Olhar específico, metas concretas para ampliar creches em territórios quilombolas, isso a gente apresentou, e áreas rurais. Ensino técnico e superior, o que nós temos? Meta de triplicar a oferta, garantindo que 50% dos alunos do ensino médio tenham acesso ao ensino técnico. Gente, eu não sei se vocês são dessa época também, eu tenho 47, né? Eu adoro dizer que tenho 47 anos. Eu amo dizer. Minha filha diz assim, você é a pessoa que mais gosta de envelhecer. Pô, eu gosto. Vou dar uma esticadinha. Mas eu gosto de envelhecer. Mas na minha época de ensino médio, eu fiz o curso técnico de nutrição. E eu achei uma experiência muito interessante, porque lá no primeiro ano eu tive as disciplinas básicas, né, de formação básica, e aí eu fui fortalecendo ao longo do processo as disciplinas da parte técnica. Então você participou desse momento, que tinha também o técnico, né? Então, nós tínhamos técnico em contabilidade, técnico em laboratório, técnico em nutrição. Eu só lembro da parte de técnico em nutrição, que a uva é um excelente cicatrizante. E maçã é um antisséptico bucal interessante, natural. De resto, eu não lembro, não sei. Malmente eu sei fritar um ovo. Mas eu achei a experiência interessante. Eu achei a experiência muito interessante, muito proveitosa. E eu tenho amigas que trabalham na área de nutrição até hoje. Até hoje. Então, eu acredito que vai ser algo interessante a se fazer. Lá na Itália, eles têm o liceu, né? Que é uma formação de 3 anos, uma formação mais geral da área, e 2 anos para uma formação mais técnica. Laura, minha filha, que mora na Itália, ela vai entrar no 3º ano, com a formação mais geral diária, e vai definir qual a área específica que ela deseja. Isso já é interessante porque qualifica também para uma universidade. Na Itália não se faz muito a educação superior, sabiam? A gente acha que na Europa todo mundo faz faculdade. Mentira. Na Itália, nós não temos essa cultura pela faculdade. Não temos. Italiano é um pouco burro, viu? Eu vou te dizer. Acho que é porque eu sou traumatizada. Graduação. Colocar 40% dos jovens de 18 a 24 anos na universidade e assegurar que 40% dos adultos entre 25 e 34 anos tenham diploma superior. Então, da população brasileira que está nessa faixa etária dos 18 até os 34, eles pretendem fazer a cobertura de pelo menos 40% da população, o que eu acho baixo. Tá? Eu acho isso ainda que é mínimo do mínimo, ok? Eu vou ver quanto isso, mas eu passo essa informação depois. Hoje, qual é o percentual? Porque se eles pretendem, ao longo de 10 anos, atingir pelo menos 40%, o percentual hoje deve ser baixíssimo, né? Vou verificar isso. Pós-graduação, atingir a marca de 35 mestres e 20 doutores para cada 100 mil habitantes, o que também é baixo. A cada 100 mil habitantes termos 35 mestres, a cada 100 mil habitantes termos 20 doutores. Imagina, nós temos hoje um programa para evitar não lembro se a palavra é êxodo.
É uma expressão que é utilizada em geografia, mas que eles estão trabalhando com essa saída de pesquisadores do Brasil. Então, nós temos muitos mestres e doutores saindo, muitos pesquisadores saindo do Brasil para desenvolver pesquisas fora, para morarem fora, por causa das condições melhores de pesquisa, tá? E aí, o que nós estamos tendo? Nós estamos tendo alguns investimentos, algumas bolsas para esses mestres e esses doutores permanecerem no país. De acordo com a professora Bárbara Carinho, a universidade tem sua origem na África. E tem mesmo. Tem a criação, né? A primeira universidade é uma universidade africana, gente. Pelo amor de Deus. É coisa de preto. Educação é coisa de preto. Valorização dos professores ao ponto que já começou a ser regulamentado, porque a partir de 2035, mais de 40% dos professores que estão na rede irão se aposentar. Nós temos aí o apagão dos professores. Aí o pessoal diz assim, apagão? Como apagão? Se quando a gente tem um concurso para 2.000 vagas, aparecem 100.000 inscritos. Gente, esse pessoal não consegue cobrir, não. É carente, entendeu? É carente de profissionais, não consegue cobrir todas as vagas, não. Eles liberam 2.000 vagas para um concurso que carece de 23.000 vagas, entendeu? Aqui na Bahia nós temos 23.000 profissionais contratados por meio de renda. 23.000. Todo mundo tá de férias? Todo mundo tá de licença para nós termos 23.000 redas? Não, reda não é para isso. Reda não é para assumir o cargo de efetivo. Reda é regime emergencial, tá? Então, nós temos como valorização, a meta de valorização dos professores, concurso público. A meta é ter 70% dos professores de cada rede com vínculo estável, ou seja, concursados, reduzindo contratos temporários. Então, é um compromisso, e é um compromisso que será fiscalizado pelo Sistema Nacional de Educação, que entrou em vigor este ano, para que haja uma regulamentação dos municípios e dos estados. Que a quantidade de renda também para o município de Salvador, a quantidade de renda para o município de Feira de Santana, a quantidade de renda para o estado da Bahia, é absurda a quantidade de renda. Então vem aí o PNE indicando qual é a meta. Nós temos a possibilidade de 30% dos professores serem contratados como temporários, mas 70% tem que ter a garantia de serem ali efetivos, tá? Salário justo, equiparação do rendimento médio do professor ao de outros profissionais com a mesma escolaridade. Glória a Deus. Mas vamos hoje brigar pelo piso salarial. O piso, gente, o Supremo está avaliando essa questão do piso salarial para professores. Eles deixaram para 2026, então eles vão entrar em recesso agora, dezembro, eles retornam ali no início de fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro, e eles vão ter a votação relacionada ao piso nacional para professores, porque não pode ser uma escolha. Precisamos ter um piso. Nós não temos... Gente, como é que pode Minas Gerais ter um professor de 40 horas receber R$ 2.600, quase R$ 2.700? Não tem como. Isso não é digno. Isso não é digno. São 40 horas. Para uma sobrecarga emocional, para uma sobrecarga de trabalho. E aí as pessoas dizem, mas você tem 2 férias por ano. Eu não tenho férias porque eu não sou professora da educação básica, infelizmente. Não, gente, eu não me vejo na escola particular, não. Muito desrespeito. Muito desrespeito na escola particular. Bom, vamos aqui voltar. Salário justo.
E formação e carreira, garantia de formação superior na área de atuação e respeito a 1/3 da jornada para planejamento, hora, atividade. Eles estão aí tentando também verificar, tem uma deputada que ela tem feito um trabalho muito bonito, é uma deputada do PSOL que tem feito um trabalho muito bonito frente às questões relacionadas à educação. É Luciene, meu Deus, eu não lembro como é que é o nome dela, mas o trabalho que ela tem realizado é um trabalho magnífico, magnífico o trabalho que ela tem feito. Muito, muito bom. Então, ela tem ido atrás do piso nacional para docente, da redução de carga horária, e tem aí um debate relacionado ao tempo de intervalo, que não é remunerado para o professor. O professor fica na escola, fica no espaço da escola. Muitas vezes nós utilizamos esse horário de intervalo para quê? Corrigir prova, elaborar atividade, atender aluno. Então, 100% do nosso tempo no espaço da escola tem sido dedicado e é dedicado ao trabalho da escola. Eu não vejo professores dizer assim, não vou fazer mais nada. De vez em quando você até cochila na sala de professores. Mas o que você tem frequentemente é trabalho. Algum professor aqui para de trabalhar na hora do intervalo? Indica aí para mim. E se para de trabalhar na hora do intervalo, indica como é que você consegue. Valorização dos professores, continuamos com a ideia da valorização dos professores. 10% do PIB, a ampliação progressiva do investimento público em educação, saindo do patamar atual de 10% do produto interno bruto. O custo a aluno qualidade e implementação deste parâmetro para definir repasses, garantindo que escolas pobres tenham recursos para oferecer ensino de ponta. Fontes, uso de recursos do pré-sal e complementação da União para estados e municípios com menor arrecadação. Verdade, concordo plenamente com essa questão do intervalo. Eu também, tô lá, tô trabalhando. Às vezes a gente nem vai para a sala dos professores para descansar. A gente fica no corredor. A gente tem aquela reunião paralela com o coordenador. Ai, na hora do intervalo, você vem aqui na minha sala? Direto. Fora do AC, né? Essa proposta do uso de recursos do pré-sal, ela é muito importante, porque os municípios, São Francisco do Conde, por exemplo, ele recebe valores relacionados à exploração de pletório. Eu tô danada. Da exploração de petróleo, tá? Então, São Francisco é um município rico. Está desorganizadíssimo, mas é um município rico. Vocês sabiam? Madre de Deus também recebe ali os recursos do pré-sal. E hoje eles querem retirar como fonte de repasse para estados e municípios com menor arrecadação. Eles querem repassar de uma forma mais equivalente, mais equilibrada, esses recursos do pré-sal. Excelentes ações essas que são apresentadas. E por hoje é só. Eu gostei de fazer a live sobre a PNE. Gostei. Eu acho que eu vou fazer outras lives. Vou trabalhar sobre o PNE, vou trabalhar um eixo para cada live. Eu acho que vai ser legal assim, trabalhar o eixo PNE, o eixo educação infantil, PNE e o eixo alfabetização. O que vocês acham? Indiquem para mim o que é que vocês acham. Deixem aqui essa apresentação. Mas eu adorei. Às vezes a gente gosta sozinho, por isso que há tanto divórcio, né, na vida. Mas eu gostei muito e vou apresentar para vocês. Obrigada, Simone. Eu acho que tá com delay alto aqui, gente. Eu acho que tá com delay enorme.
Que a sensação de que eu tô falando sozinho, vocês só respondem minutos depois. Mas por enquanto é só. Muito obrigada. E se você não faz parte ainda do Ninho, se você não garantiu o seu preparatório para a área de educação, a minha recomendação é o Plano 26, um plano de preparação continuada com acesso a tudo, acesso ilimitado a tudo que nós oferecemos para a educação, pensando nas disciplinas gerais. E se você pertence às áreas de língua portuguesa, pedagogia, matemática, inglês, história, tá faltando uma. Tá faltando uma, que eu esqueci agora. Química, são 7. Mas, enfim, se você faz parte dessas áreas, nós temos também a disciplina específica para vocês, tá bom? Beijos, meu povo, e até a próxima live, porque vai ter.